O convite para zombar de um ex-presidiário em seu casamento deveria ser a humilhação perfeita, mas quando Rolls-Royce parou na igreja de São Mateus, David Harrison percebeu que havia cometido um erro terrível. Puta merda, é mesmo ele, sussurrou o padrinho de casamento de David, olhando pelo vitral enquanto um reluzente Rolls-Royce Phantom preto parava bem em frente à entrada da igreja. Todos os convidados se espremeram contra as janelas, assistindo em silêncio e atordoado enquanto o motorista uniformizado saía para abrir a porta traseira. Marcus Thompson, de 34 anos, saiu do luxuoso veículo vestindo um terno azul marinho perfeitamente cortado que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Mas o que deixou todos boquiabertos não foram as roupas caras ou o carro, foi a distinta fita azul com estrelas pendurada em seu peito. Uma medalha de honra. 2 meses antes, David estava navegando pelas redes sociais quando se deparou com o perfil de Marcus. Seu antigo colega de faculdade, o mesmo cara que fora preso por assalto à mão armada 8 anos antes, o mesmo cara cuja foto policial havia sido estampada em jornais locais. David não resistiu à oportunidade. Você precisa convidá-lo, disse David à noiva, Jennifer, mostrando a ela a antiga foto policial em seu celular. Imagina? Um ex-presidiário no nosso casamento? Os sócios do meu pai vão pirar. Vai ser hilário. O convite fora deliberadamente ofensivo. Papel barato, claramente diferente dos convites elegantes enviados a outros convidados. O endereço escrito com a letra do próprio David para parecer algo pensado depois. Sem acompanhante, é claro. Apenas para a cerimônia, sem convite para a recepção. David até postou sobre isso em seu grupo privado de bate-papo. Convidei meu colega de faculdade criminoso para o casamento. Vai ser comédia de ouro. Marcus aceitou o convite com uma mensagem simples. Obrigado. Estarei lá. Agora, enquanto Marcus subia os degraus da igreja com a confiança serena de um homem que enfrentou a morte e viveu para contar a história, David sentiu um aperto no estômago. Os poucos convidados que tinham visto a chegada já cochichavam entre si, apontando para a medalha que refletia a luz do sol da tarde. David, sibilou Jennifer, agarrando seu braço, quem exatamente você convidou para o nosso casamento? Marcus parou na entrada da igreja, seus olhos examinando os rostos pressionados contra as janelas. Quando seu olhar encontrou o de David, ele sorriu, não o sorriso quebrado e desesperado de um homem grato pela caridade, mas o sorriso calmo e sábio de alguém com todas as cartas em um jogo que o outro jogador nem sabia que estava perdendo. O padre Mackenzie, o padre idoso que oficiava a cerimônia, deu um passo à frente para cumprimentar Marcus pessoalmente, seus olhos imediatamente atraídos para a medalha. Filho, disse ele com profundo respeito, é uma honra tê-lo aqui hoje. A congregação ficou em silêncio enquanto Marcus era escoltado até seu assento, a última fileira, onde David havia solicitado especificamente que o convidado indesejável fosse colocado. Mas, enquanto caminhava pelo corredor, algo extraordinário aconteceu. 3 homens na congregação, todos vestindo ternos com pequenos broches militares nas lapelas, levantaram-se simultaneamente e fizeram a saudação. Marcus retribuiu a saudação com uma precisão que revelava anos de disciplina militar. Em seguida, sentou-se naquela última fileira como se fosse um trono. Os sussurros começaram imediatamente, espalhando-se pela igreja como fogo em pó. Medalha de honra. Afeganistão. Salvou toda sua unidade. David ficou paralisado no altar, observando sua humilhação cuidadosamente planejada se transformar em algo que ele não conseguia controlar. A pior parte. Marcus nem o havia reconhecido ainda. Ele apenas ficou sentado ali, irradiando uma dignidade silenciosa que fazia todos os outros na igreja parecerem pequenos em comparação. E então Marcus fez algo que fez o sangue de David gelar. Ele pegou o celular e começou a digitar, aquele mesmo sorriso de cumplicidade nos cantos da boca. Qualquer que fosse a mensagem que estivesse enviando, David tinha a terrível sensação de que tudo mudaria. Se você está gostando desta história de reviravoltas inesperadas e do poder da resiliência, não se esqueça de se inscrever no canal, pois o que acontece a seguir mostrará por que você nunca deve julgar alguém pelo passado, especialmente quando não conhece toda a história. A cerimônia de casamento se tornou uma aula magistral de guerra psicológica, e David Harrison estava perdendo feio sem nem perceber que a batalha havia começado. Quando o padre Mackenzie começou a cerimônia, David não conseguia se concentrar em seus próprios votos. Seus olhos se voltavam para a última fileira, onde Marcus estava sentado com a postura de um homem completamente em paz consigo mesmo. A medalha de honra refletia a luz dos vitrais, praticamente brilhando como um farol de tudo que David jamais seria. Você, David, aceita Jennifer como sua legítima esposa? Perguntou o padre Mackenzie. Eu,
Sim, aceito, gaguejou David, com a voz ligeiramente embargada. A verdade era que David sempre se sentirá ameaçado por Marcus, mesmo na faculdade. Enquanto David seguia a faculdade de administração com as conexões e o dinheiro do pai, Marcus trabalhou em 3 empregos para pagar as mensalidades, estudou até às 3 da manhã todas as noites e ainda conseguiu se formar com louvor. A prisão por roubo fora justificativa de David, a prova de que o homem melhor era, na verdade, apenas mais um criminoso do lado errado da cidade. Mas agora, olhando para Marcus naquele terno perfeitamente cortado com a maior honraria militar dos Estados Unidos no peito, David sentiu como se estivesse se afogando em sua própria inadequação. Durante a troca de alianças, as mãos de David tremiam tanto que ele quase deixou cair a aliança de Jennifer. Toda a congregação notou. Seu pai, o magnata imobiliário de sucesso, lançou-lhe um olhar de desaprovação da primeira fila. Seus sócios cochichavam entre si, claramente mais interessados no herói de guerra lá atrás do que no noivo no altar. Marcus, por sua vez, havia pegado um caderninho e estava anotando algo. A cada poucos minutos, ele olhava para David com o mesmo sorriso inquietante e depois voltava às suas anotações. A visão fez as palmas das mãos de David suarem. Após a cerimônia, enquanto os convidados saíam para tirar fotos, David assistia horrorizado a cada pessoa se aproximar de Marcus em vez de parabenizar os noivos. Seu próprio casamento havia se tornado uma fila de recepção para um homem que ele convidará para humilhar. Com licença, senhor, disse o coronel Peterson, parceiro de golfe do pai de David e um homem que nunca demonstrava respeito por ninguém abaixo de sua faixa de renda. Não pude deixar de notar sua medalha de honra. Qual operação, se me permite perguntar? Província de Helmand, Afeganistão, respondeu Marcus calmamente. Operação Liberdade Duradoura. Eu li sobre isso, sussurrou a senhora Shen, esposa do prefeito. O senhor salvou 37 soldados quando o comboio deles foi emboscado. Sozinho, conteve os combatentes do Talibã por 6 horas até que os reforços chegassem. David sentiu-se mal. Esta não era a história que ele lera nos boletins de ocorrência 8 anos antes. Que Marcus Thompson era supostamente um garoto desesperado que havia assaltado uma loja de conveniência com uma arma descarregada porque não conseguia pagar as contas médicas da mãe. Onde estava aquele jovem destruído agora? A acusação de roubo, David se viu dizendo abruptamente, aproximando-se da multidão crescente ao redor de Marcus. Você foi preso. Condenado. Eu vi a foto. O grupo inteiro se virou para encarar David, e o silêncio era ensurdecedor. Marcus o encarou com algo que poderia ser pena. Sim, disse Marcus simplesmente. Assaltei uma loja quando tinha 26 anos. Minha mãe estava morrendo de câncer, e eu não tinha plano de saúde, dinheiro e nenhuma outra opção que eu pudesse imaginar na época. Cumpri 18 meses de prisão. Foi o pior e mais importante período da minha vida. Importante? A voz de David falhou em desespero. A prisão me ensinou como é o verdadeiro fundo do poço. Também me apresentou ao sargento Rodrigues, que era voluntário em um programa de assistência a veteranos. Ele me convenceu a me alistar quando saí. Disse que o exército poderia me dar propósito e disciplina. Marcus tocou a medalha em seu peito. Ele estava certo. Jennifer apareceu ao lado de David, seu vestido de noiva farfalhando. David, o que está acontecendo? Por que não estamos tirando fotos? Mas David não conseguiu responder. Estava ocupado demais observando seu próprio pai, apertar a mão de Marcus com genuína admiração. Filho, disse seu pai, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me ligue diretamente. Marcus olhou para David mais uma vez, depois se inclinou perto do ouvido do pai e sussurrou algo que fez as sobrancelhas do homem mais velho se erguerem de surpresa. Seja lá o que ele tivesse dito, o pai de David pareceu chocado, depois impressionado, depois preocupado, enquanto seus olhos se voltavam para o filho. Quando a multidão finalmente começou a se dispersar para as fotos, Marcus passou por David sem dizer uma palavra. Mas ele deixou algo para trás, um cartão de visita que havia caído de seu caderno. David o pegou com dedos trêmulos. O cartão era simples, elegante e devastador. Marcus Thompson, CEO, Thompson Security Solutions. Contratado militar. Autorização do Departamento de Defesa nível 5. Na parte inferior, escrito à mão em letra cursiva, havia um bilhete. David, obrigado pelo convite. Precisamos conversar. MT. O mundo de David se inclinou em seu eixo enquanto as peças se encaixavam. O Rolls Royce, o terno caro, a confiança,
o respeito de todos os presentes. Marcus não era apenas um herói de guerra condecorado. Ele era bem-sucedido, rico, conectado. E ele queria falar especificamente com David. A pergunta que assombraria David pelo resto do dia do seu casamento era simples e aterrorizante. Se Marcus havia alcançado todo esse sucesso, todo esse respeito, por que ele aceitou um convite que claramente tinha a intenção de humilhá-lo? A recepção do casamento no exclusivo Riverside Country Club tornou-se o pesadelo pessoal de David, enquanto ele observava Marcus desmantelar sistematicamente sua posição social sem dar um único soco. Senhoras e senhores, anunciou o DJ, o pai da noiva gostaria de dizer algumas palavras. Mas antes que o pai de Jennifer pudesse sequer alcançar o microfone, Marcus foi abordado por uma mulher em um elegante vestido preto que estivera sentada em silêncio a uma mesa de canto durante toda a cerimônia. David a reconheceu imediatamente. Sarah Mitchell, a jornalista investigativa do Channel 7 News, a mesma mulher que havia exposto 3 grandes escândalos de corrupção no ano anterior. Sr. Thompson, disse Sarah, estendendo a mão, sou Sarah Mitchell. Tenho acompanhado o trabalho da sua empresa com programas de reabilitação de veteranos. Adoraria fazer uma reportagem sobre sua transição da prisão para a condecoração com a medalha de honra e para a de empreendedora de sucesso. David engasgou com o champanhe. Uma reportagem sobre o homem que ele havia convidado para humilhar? Marcus sorriu graciosamente. Seria uma honra, senhora Mitchell. Embora eu deva mencionar, há uma história mais imediata que a senhora pode achar interessante. Algo sobre fraude corporativa e manipulação de contratos governamentais que está prestes a vir à tona. Os olhos de Sarah brilharam com a fome que todo jornalista investigativo conhece. Conte-me mais. Não aqui, disse Marcus, lançando um olhar significativo para David. Mas tenho documentação que lhe interessará muito. Talvez possamos nos encontrar amanhã. David sentiu os joelhos fraquejarem. Documentação? Que documentação Marcus poderia ter? À medida que a noite avançava, David observava com horror crescente Marcus trabalhar na sala como um homem em uma missão. Ele conversou baixinho com os sócios do pai de David, teve uma longa conversa com o presidente do banco que havia financiado o mais recente projeto imobiliário de David e até passou 20 minutos em uma profunda discussão com o tio de Jennifer, que por acaso era promotor federal. Que diabos ele está fazendo? Sussurrou David para seu padrinho. Não sei, mas seja lá o que for, as pessoas estão ouvindo, respondeu preocupado. A resposta veio quando Marcus finalmente se aproximou de David no bar, com o mesmo sorriso calmo no rosto. David, disse Marcus, pedindo um uísque puro, parabéns pelo seu casamento. Uma cerimônia linda. Gostei especialmente de conhecer seu pai. O que você disse a ele? Perguntou David, com a voz mais aguda do que pretendia. Acabei de compartilhar algumas informações interessantes sobre os contratos governamentais do Harrison Development Group. Especificamente, aqueles envolvendo projetos habitacionais para veteranos. Marcus tomou um gole de uísque. Sabe, aqueles em que os materiais de construção desapareceram misteriosamente dos canteiros de obras. Aqueles em que as inspeções de qualidade foram falsificadas. O sangue de David gelou. Não sei do que você está falando. Claro que não, disse Marcus suavemente. Você estava ocupado demais planejando convites humilhantes para prestar atenção aos negócios da família. Mas eu tenho prestado atenção, David. Por 8 anos, tenho prestado muita atenção. A verdade atingiu David como um trem de carga. Não foi uma coincidência. Marcus não tinha apenas aceitado o convite, ele estava esperando por ele. Planejando. Veja bem, continuou Marcus, quando saí da prisão, fiz uma promessa a mim mesmo. Nunca mais ficaria impotente. Nunca ficaria à mercê de pessoas que se achavam melhores do que eu. Então, aprendi tudo o que pude sobre todos que me desprezaram. Marcus pegou o celular e mostrou a David uma pasta com o rótulo Investigação Harrison. Continha dezenas de arquivos, fotos, documentos financeiros e o que pareciam ser conversas gravadas. A empresa do seu pai vem fraudando o governo há anos, David. Roubando dinheiro para construir casas para veteranos sem teto, os mesmos veteranos com quem lutei, os mesmos que não voltaram para casa. A voz de Marcus nunca passou de um tom de conversa, mas a intensidade em seus olhos era inconfundível. Estou construindo este caso há 3 anos. Você não pode provar nada, gaguejou David. Na verdade, eu posso. Veja, a beleza de ser um contratado do governo com autorização de nível 5 é o acesso que isso proporciona. Os contatos. Os recursos.
Marcos terminou seu uísque e pousou o copo com precisão deliberada. Tenho extratos bancários, comunicações por e-mail, relatórios de inspeção falsificados e depoimentos de 6 operários da construção civil diferentes que foram pagos para manter silêncio sobre o uso de materiais abaixo do padrão. David sentiu a sala girar. O que você quer? Justiça, disse Marcos simplesmente. 8 anos atrás, você e seus amigos me trataram como lixo porque cometi um erro grave. Você usou meu pior momento como entretenimento. Você compartilhou minha foto em grupos de bate-papo, fez piadas sobre o criminoso do seu dormitório. Isso foi. Éramos apenas crianças. Crianças? Marcos riu, mas não havia humor algum nisso. David, você me convidou para o seu casamento especificamente para me humilhar. 2 meses atrás. Não somos mais crianças. Do outro lado da sala, Sarah Mitchell já estava fazendo ligações, seu bloco de notas cheio de informações. O pai de David conversava animadamente com 2 homens de terno escuro que pareciam ter surgido do nada. O tio, promotor federal, revisava documentos no tablet de Marcos com crescente alarme. O FBI estará no escritório do seu pai na segunda de manhã, disse Marcos, ajeitando o paletó. A história vai sair no noticiário da noite de terça. Seu pai provavelmente pegará de 15 a 20 anos por fraude federal. Os bens da sua família serão congelados enquanto a investigação estiver em andamento. David agarrou o braço de Marcos desesperadamente. Por favor, tem que haver alguma coisa, qualquer coisa. Marcos olhou para a mão de David em seu braço e depois para o rosto dele. Por um momento, David não viu o CEO bem-sucedido ou o herói de guerra condecorado, mas o jovem que havia sido destruído pelas circunstâncias e se reconstruído em algo mais forte. Sabe qual é a diferença entre nós, David? Perguntou Marcos baixinho. Quando cheguei ao fundo do poço, usei isso como base para construir algo melhor. Você nunca chegou ao fundo do poço, então nunca aprendeu a construir nada. Marcos gentilmente tirou a mão de David do seu braço e começou a caminhar em direção à saída. Ah, e David? O convite para me humilhar no seu casamento? Foi perfeito. Porque agora todos que importam se lembrarão desta noite, não como seu casamento, mas como a noite em que a justiça finalmente alcançou a família Harrison. Enquanto Marcos desaparecia na noite, David ficou paralisado no bar, observando sua nova esposa dançar com os convidados que já cochichavam sobre investigações federais e acusações de fraude. O homem que ele tentará humilhar acabará de destruir seu mundo inteiro sem levantar a voz ou perder a compostura uma única vez. Mas a parte mais assustadora era perceber que aquilo era apenas o começo. Marcos passará 8 anos se preparando para aquele momento, e David caíra na armadilha ao enviar aquele convite insultuoso. A manhã de segunda-feira chegou como uma marreta na cabeça de David, e os agentes do FBI no escritório de seu pai eram apenas o começo de sua ruína completa. David Harrison, você está preso por conspiração para cometer fraude federal, lavagem de dinheiro e violação da lei de falsas declarações, anunciou o agente Rodrigues enquanto algemas estalavam nos pulsos de David diante das câmeras do Canal 7. Toda a prisão foi coordenada com a equipe de reportagem de Sarah Mitchell, garantindo a máxima exposição pública. A ironia não passou despercebida por ninguém. A foto de David agora seria divulgada nas mesmas redes sociais onde ele havia compartilhado a foto de Marcos como brincadeira. Na noite de terça-feira, a reportagem investigativa de Sarah Mitchell viralizou. A filmagem foi devastadora. Marcus Thompson, ganhador da medalha de honra e CEO de sucesso, apresentando calmamente 3 anos de provas a promotores federais enquanto o império familiar de David desmoronava em tempo real. O Sr. Thompson descobriu a fraude enquanto pesquisava empreiteiras imobiliárias veteranas para sua própria empresa, relatou Sarah ao vivo do lado de fora dos escritórios da Harrison Development, agora envoltos em fita de apreensão federal. O que começou como diligência prévia tornou-se uma missão de justiça para os veteranos que foram enganados e perderam moradias dignas por esse esquema elaborado. As evidências que Marcos havia reunido eram metódicas e absolutamente contundentes. Transferências bancárias mostrando milhões desviados de fundos para a moradia de veteranos. Gravações de áudio do pai de David instruindo empreiteiros a usar coisas baratas para projetos de veteranos, cobrando preços altos. Correntes de e-mail onde o próprio David brincava sobre aqueles soldados quebrados nunca saberem a diferença entre materiais de qualidade e lixo. Mas o golpe mais devastador veio quando Marcos divulgou a gravação da despedida de solteiro de David, uma conversa que David havia esquecido completamente em seu estupor de embriaguez. Mal posso esperar para ver aquele ex-presidiário perdedor no meu casamento.
A voz arrastada de David ecoava pelos alto-falantes dos tribunais e emissoras de notícias por todo o país. Vou colocá-lo bem no fundo, onde ele pertence. Talvez eu devesse contratar alguns atores para fingir que tem medo dele. Meu Deus, eu adoro ser melhor do que pessoas assim. Jennifer pediu o divórcio na quarta-feira, ficando com metade de tudo que David havia deixado após a apreensão de bens federais. O clube de campo cancelou a filiação da família. Os sócios do pai de David se distanciaram publicamente do nome Harrison. O banco cobrou todos os empréstimos, todas as linhas de crédito, todas as linhas de apoio financeiro que a família já havia estabelecido. Em uma semana, David passou de herdeiro recém-casado a uma fortuna imobiliária e a um réu desempregado, enfrentando 25 anos de prisão federal. Perdeu sua cobertura, seu carro de luxo, sua posição social e sua esposa. Tudo que ele usava para se sentir superior aos outros foi arrancado com precisão cirúrgica. A humilhação final ocorreu durante a caminhada de David como criminoso do lado de fora do Tribunal Federal. Enquanto repórteres gritavam perguntas e câmeras disparavam flashes, um Rolls-Royce preto familiar parou no meio-fio. Marcos saiu, não para se vangloriar, mas para se dirigir à mídia com a mesma dignidade silenciosa que demonstrara durante todo o calvário. Justiça não é sobre vingança, disse Marcos aos repórteres reunidos. É uma questão de responsabilidade. O Sr. Harrison e sua família roubaram dinheiro destinado a fornecer moradia segura para os veteranos do nosso país, homens e mulheres que sacrificaram tudo pela nossa liberdade. Alguns desses veteranos agora estão desabrigados por causa dessa fraude. Isso é inaceitável. Um repórter se adiantou. Sr. Thompson, David Harrison alega que o senhor orquestrou toda essa investigação como vingança pessoal por ter sido convidado para humilhá-lo no casamento dele. Marcos fez uma pausa, considerando as palavras cuidadosamente. David me enviou um convite com o objetivo de me envergonhar na frente de pessoas que eu nunca conheci. O que ele não entendia é que a vergonha só pode te atingir se você deixar. Parei de ter vergonha dos meus erros há muito tempo. Eles me fizeram quem eu sou hoje. Ele olhou para David, que estava sendo embarcado em um veículo de transporte federal. A investigação sobre a Harrison Development começou há 3 anos, muito antes de qualquer convite de casamento. Começou quando descobri que veteranos desabrigados na minha cidade estavam morando em moradias precárias, pagas com verbas federais destinadas a honrar seus serviços. O convite foi apenas uma ocasião conveniente. Enquanto as câmeras rodavam, Marcos pegou o celular e mostrou uma foto aos repórteres. Um veterano sem teto dormindo ao relento no inverno, a apenas 50 metros de um projeto habitacional para veteranos da Harrison Development, construído com materiais tão baratos que as paredes já começavam a rachar. Este homem serviu 2 vezes no Iraque, disse Marcos calmamente. Ele voltou para casa com TEPT e não tinha condições de pagar pelos cuidados médicos de que precisava. A unidade habitacional em que ele deveria morar foi condenada 3 meses após a construção porque o pai de David Harrison usou materiais que não atendiam aos códigos de segurança. Aquele veterano morreu de exposição no inverno passado. O silêncio era ensurdecedor. Até os repórteres mais calejados pareciam atordoados com o custo humano da ganância da família Harrison. Marcos guardou o celular no bolso e olhou diretamente para a câmera principal. Eu não destruí a vida de David Harrison. As escolhas dele destruíram. Eu apenas me certifiquei de que essas escolhas tivessem consequências. Enquanto Rolls-Royce se afastava, David podia ouvir as últimas palavras de Marcos ecoando em sua cabeça de dentro do veículo de transporte. O homem que ele tentará humilhar havia sistematicamente desmantelado tudo que David pensava que o tornava superior, e o fizera com um nível de classe e propósito que David jamais compreenderia. Mas mesmo enquanto os promotores federais expunham o caso contra ele, mesmo com sua foto policial substituindo a de Marcos nas redes sociais, David ainda não conseguia compreender a verdade mais profunda do que havia acontecido. Não se tratava apenas de fraude, justiça ou mesmo vingança. Tratava-se da diferença fundamental entre um homem que havia caído e aprendido a se reerguer e um homem que nunca havia realmente defendido nada. A pergunta que assombraria David durante sua eventual condenação e prisão era simples: como lutar contra alguém que transformou seu pior momento em sua maior força, especialmente quando você nunca precisou encontrar força em nada mais difícil do que gastar o dinheiro do seu pai? 2 anos depois, Marcus Thompson se apresentou diante de uma multidão de 500 pessoas na inauguração do Marcus Thompson Veteran Center, uma instalação de última geração que oferece moradia, assistência médica e treinamento profissional para veteranos sem teto em 3 estados. O prédio era magnífico, tudo que os projetos da Harrison Development deveriam ter sido. Materiais de qualidade, artesanato especializado e,
o mais importante, construído com genuíno respeito pelas pessoas que chamariam de lar. O financiamento veio de várias fontes: os lucros da própria empresa de Marcos, verbas federais devidamente administradas e, ironicamente, os fundos recuperados do caso de fraude da Harrison Development. Hoje, homenageamos não apenas nossos veteranos, mas o poder da redenção, disse Marcos à multidão reunida de militares, autoridades governamentais e líderes comunitários. Este centro existe porque, às vezes, nossos maiores fracassos se tornam a base para nossas maiores contribuições. Na primeira fila estava sentado o Coronel Peterson, o mesmo homem que saudara Marcos no casamento de David. Ao lado dele, Sarah Mitchell, cuja reportagem investigativa ganhará um prêmio Pulitzer por expor a fraude imobiliária envolvendo veteranos. O prefeito Shen proclamou o dia de Marcus Thompson na cidade, e o próprio governador voou para cortar a fita. Marcos construiu mais do que um centro para veteranos, ele construiu um império com propósitos. A Thompson Security Solutions agora tinha contratos com 12 agências federais. Seus programas de reabilitação para veteranos foram replicados em outras 8 cidades. A Harvard Business School adicionou sua história de transformação ao currículo. As mesmas universidades que antes sussurravam sobre sua ficha criminal agora o convidavam como orador principal da formatura. Enquanto isso, David Harrison cumpria o 7º mês de uma pena federal de 18 anos na FCI Cumberland, uma prisão de segurança mínima ironicamente localizada a apenas 2 horas do Centro de Veteranos de Marcos. Sua rotina diária consistia em tarefas de cozinha, aulas de controle da raiva e assistir a sua vida anterior por meio de noticiários na televisão da sala de estar. O pai de David morrera de ataque cardíaco 6 meses após cumprir sua própria sentença de 20 anos, levando consigo qualquer esperança de riqueza ou conexões familiares. Jennifer se casara novamente com um cirurgião pediátrico e se mudará para a Califórnia, mudando legalmente seu nome para apagar qualquer associação com o escândalo Harrison. O patrimônio da família fora liquidado, com cada centavo destinado à indenização dos veteranos que haviam sido alojados em prédios precários. A ironia mais cruel para David foi descobrir, por meio de um colega de cela que serviu com Marcos no Afeganistão, os detalhes da ação da medalha de honra, que ele se orgulhara demais para pesquisar antes do casamento. Marcos havia defendido sozinho uma passagem estratégica nas montanhas por 14 horas contra forças inimigas avassaladoras, convocando ataques aéreos contra sua própria posição 3 vezes para impedir o avanço do Talibã. Quando os reforços finalmente chegaram, encontraram Marcos sangrando de 7 ferimentos, ainda disparando sua arma, ainda protegendo o vale onde um hospital de campanha tratava soldados americanos feridos. O homem salvou minha vida, disse o detento a David durante um recreio. Salvou a vida de todos nós. E você o convidou para zombar dele? Cara, você tem sorte que ele tem mais classe do que você jamais entenderá. Mas talvez a transformação mais profunda tenha ocorrido no próprio Marcos. O jovem furioso que assaltara uma loja de conveniência em desespero havia se tornado um farol de esperança para milhares de pessoas. Sua história provou que um único momento de erro de julgamento não precisa definir uma vida inteira, mas a maneira como você reage às consequências certamente definiria. No dia da inauguração do Centro de Veteranos, um repórter perguntou a Marcos se ele já havia pensado em David Harrison, apodrecendo em uma prisão federal por seus crimes. Penso nele todos os dias, respondeu Marcos honestamente. Não com raiva ou satisfação, mas com tristeza. David tinha todas as vantagens que eu nunca tive: dinheiro, educação, conexões familiares, status social. Mas ele usava essas vantagens para menosprezar os outros em vez de exaltá-los. Ele nunca aprendeu que o verdadeiro sucesso não é ser melhor do que outra pessoa, é ser melhor do que você costumava ser. O repórter insistiu: você acha que ele merece perdão? Marcos fez uma pausa, olhando para o centro de veteranos que levava seu nome, observando veteranos sem teto entrando em apartamentos com aquecimento devidamente instalado e paredes que nunca quebrariam. Perdão não é algo que você merece, disse ele finalmente. É algo que se conquista por meio de mudança de comportamento e remorso genuíno. Se David Harrison algum dia realmente compreender o mal que sua família causou e dedicar a vida a reparar os danos, então sim, ele terá o meu perdão. Mas compreensão e remorso exigem uma humildade que ele nunca demonstrou. Quando a cerimônia terminou e a multidão se dispersou, Marcos recebeu uma mensagem de texto do diretor da FCI Cumberland. David Harrison havia solicitado participar do programa de extensão para veteranos da prisão, o mesmo tipo de programa que mudará a vida de Marcos anos antes. Foi um pequeno passo, mas talvez o primeiro passo genuíno que David deu. Marcos sorriu, digitando uma resposta simples: mande lembranças a ele.
Diga que nunca é tarde para construir algo significativo a partir das cinzas de quem você costumava ser. A mensagem foi entregue, mas David nunca respondeu. Algumas pessoas, Marcus entendeu, precisam chegar ao fundo do poço antes de encontrar forças para subir. E algumas pessoas nunca encontram essa força. Marcus Thompson aprendeu que a melhor vingança não é destruir seus inimigos, é construir algo tão significativo, tão impactante, que o ódio dele se torne relevante diante da sua contribuição para o mundo. Se esta história de redenção, justiça e o poder de transformar dor em propósito te emocionou, inscreva-se em nosso canal para mais histórias reais incríveis que provam que seu passado não precisa determinar seu futuro. Apenas suas escolhas daqui para frente podem fazer isso. Ele tentou humilhar Marcus, mas acabou se humilhando. Marcus aprendeu que a vitória mais verdadeira não é provar que você é melhor que seus inimigos, é se tornar alguém tão focado em ajudar os outros que as opiniões dos seus inimigos simplesmente deixam de importar.